Muita gente na internet tentando descobrir um pouco sobre a união hipostática. E eu, de certo modo, até acho bom que as pessoas procurem saber informações mais detalhadas sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitos de nós que somos cristãos não conhecemos praticamente nada daquilo que Jesus Cristo de Nazaré foi e de fato representou para todos nós. Logo, as discussões inerentes à cristologia chega até a agradar o meu coração, que sofro com preconceito contra o conhecimento e entendimento ao longo dos meus quase 30 anos de ministério. O problema é que para descobrirmos um pouco sobre a união hipostática, descobrir os mistérios sobre a natureza de Cristo, precisamos voltar um pouco na história do cristianismo. É o 4º século da era cristã. Constantino está discutindo com Maxêncios. Eles vão se reunir para uma batalha na Ponte Milvia, 303 da era cristã. Constantino deita, tem um sonho. Algumas perspectivas sobre esse sonho são trazidas, eu não vou entrar em detalhe. O fato é que no outro dia ele vence Maxêncios e ele chama Galério e Licínio, lá do Oriente, que eram imperadores ali. O Império Romano nessa época funcionava numa espécie de tetrarquia. Após vencer, ele dá o crédito à sua vitória ao próprio Cristo. Sim, e com isso ele promulga o Édito de Milão, sancionando o cristianismo como religião oficial do Império? Não, quem fez isso foi Teodósio I em 380 com o Édito de Tessalônica, mas ele dá liberdades para que cristãos possam agora professar a sua fé. Logo, o Império Romano, que dominava, massacrava e destruía os cristãos com pelo menos 10 grandes perseguições, diga-se de passagem, entre os anos 303 a 309, 10 ou 11, Diocleciano estava massacrando o cristianismo, a despeito que também tinha feito o Décio em 252. Ainda assim, o cristianismo estava varrendo toda a região do Mediterrâneo. O Império Romano, nessa época, tinha mais de 480 mil quilômetros de pavimentação, acerca dos quais 82, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, não sabemos ao certo, já eram asfálticos. Inclusive, nós temos ainda hoje uma via chamada Ápia, que liga a cidade de Capua a Roma, tal como estava quando foi construída séculos antes de Cristo. O que nós precisamos entender é que agora, este grande império, uma Pax Romana, era cristão, ou pelo menos o cristianismo tinha liberdade de professar a sua fé. Mas que fé? As pessoas não compreendiam muito bem as minúcias, os termos técnicos, as conjuminâncias, as epistemes em volta da ortodoxia cristã. Para isso, algumas ideias foram levantadas. 5, pelo menos, ameaçavam essa compreensão. Olha, e deixaram Constantino, que não era nem tão crente assim. Ninguém sabe se ele o foi ou se antes da sua morte ele chegou a ser. O fato é que estas discussões teológicas eram efervescentes perturbações na vida comunitária do Império Romano. 5 eram as mais fenomenais: a ideia do subordinacionismo, a ideia do monarquianismo, a ideia do adocianismo, a ideia do arianismo e a ideia do gnosticismo. Os que defendiam a ideia subordinacionista diziam que Deus é maior do que o Filho, que é maior do que o Espírito. Os que defendiam a ideia do monarquianismo diziam o seguinte: mono vem de um. Então, na criação ele foi pai, na redenção ele foi filho, e por aí vai. Quando ele age como filho, ele não é pai. Quando ele age como pai, ele não é espírito. E essa é mais ou menos a ideia. A ideia do adocianismo é a ideia de que Cristo Jesus, Vereshua Venetzarive Melech Yehudim, nasceu como um homem, mas foi adotado como um Deus. Agora, essas outras duas ideias já perturbavam, sim, não as duas, mas uma delas perturbou muitos cristãos quando o cânon estava sendo formado. João escreveu 5 livros no Novo Testamento: as 3 epístolas, o Apocalipse, o Evangelho, 4 pelo menos contra eles, os gnósticos, que defendiam o gnosticismo. E não somente João, mas o próprio Paulo escreveu uma carta específica contra eles, a Epístola Cristológica aos Colossos, para tentar solucionar todas as ideias em volta do gnosticismo. O gnosticismo dizia que Deus é inacessível, ele não pode ser acessado, mas a partir de Cristo, que era uma espécie de logosofia, um invólucro, uma mágica, um aions, uma gnosis, e por meio dessa gnose, desse entendimento, você conhecia a presença de Deus. E olha, não dá para explicar o que é gnosticismo, porque o bicho é uma hidra mitológica e existem vértices dele hoje esparramados nas mais diferentes logosofias que se propõem a tentar explicar estas questões de gnose e de conhecimento. Mas o que perturbou mesmo, rapaz, Constantino foi Ário, sim. Esse presbítero lá de Alexandria, que era auxiliar de Alexandre, o bispo da igreja, perturbou muito a igreja em Alexandria, ao ponto de perturbar todo o grande Império Romano.
Nessa época, nós tínhamos 3 grandes escolas catequéticas. Sim, 3. A escola catequética em Roma, a escola catequética de Alexandria e a escola catequética de Antioquia da Síria. Lembrando que vai surgir uma outra escola catequética chamada Constantinopla, alguns dias depois. Por enquanto, não. A escola catequética do Oriente era mística, frisava muito na divindade de Cristo. A escola catequética do Ocidente frisava muito na humanidade de Cristo. Lembrando que a escola catequética de Antioquia, da Síria, influenciou a escola catequética de Constantinopla, que veio a surgir depois como a segunda mais importante de todo o grande Império Romano. Com isso, sem ninguém saber o que estava acontecendo, Ário começa a influenciar o coração das pessoas com a seguinte frase: Jesus não pode ser como Deus, porque se ele fosse igual a Deus, ele não era filho, ele seria irmão. E ele chegou ainda a dizer que em algum momento Jesus nunca existiu. Se ele não existiu, obviamente ele foi criado. Se ele foi criado, ele não é Deus. Constantino ficou doido, meu querido. Doido de jogar pedra na lua. E ele convoca o Concílio de Nicéia para discutir a divindade de Jesus Cristo. Bom, com a promulgação do Concílio de Nicéia, em 325, Ário ele foi condenado. Lembrando que Atanásios, o anão negro, tinha pouco mais de 20 anos. Era apenas um diácono. Ário foi condenado, mas os seus ensinamentos não caíram por terra. Muitas pessoas eram adeptas da ideia de Ário sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é verdade que o próprio Constâncio, filho de Constantino, defendia Ário e exilou algumas vezes Atanásio. No livro A Encarnação do Verbo, Atanásios, o anão negro, chegou a dizer: se Jesus Cristo não é Deus, então todos nós estamos perdidos. O próprio Jerônimo, do 4º para o 5º século da era cristã, chegou a dizer: o mundo esteve prestes a tornar ariano, se não fosse pelo anão negro. Tanto é que tem aquela grande frase, Atanásios contra mundos, porque este homem sozinho se levantou. Por conta disso, foi exilado 5 vezes. Mas em 381, quando este anão negro estava forte, mais uma vez, o ensino de Ário foi condenado no Concílio de Constantinopla. 2 outros concílios são importantes para compreendermos um pouco dessa natureza de Jesus Cristo, um ser divinamente humano e humanamente divino. Antes disso, é interessante nós compreendermos que sobre a humanidade, divindade, trindade e tantas outras explicações sistemáticas da nossa teologia são muito bem discutidas nos 4 primeiros concílios. Eu citei 2, os outros 2 é o Concílio de Éfeso, em 431, e o Concílio de Calcedônia, em 451. Depois disso, muita gente tentou explicar, e na verdade nós temos uma explicação tanto quanto confusa. Confusa porque os termos são muito técnicos e a nossa compreensão é limitada à hora, e não poderia ser diferente. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo ou para ser o seu conselheiro? Vamos pensar em mais 3 pessoas tentando resolver esse abacaxi. Pensemos, por exemplo, em Apolinário. Apolinário, ele dizia o seguinte, que Jesus Cristo ele tinha um corpo, uma alma, mas uma mente divina. Portanto, ele negou a humanidade de Jesus. A ideia de Apolinário ela não foi nunca aceita, porque o próprio Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia disse assim: o que ele não assumiu, ele não curou. Ele só me curou da minha humanidade porque ele assumiu a minha humanidade. Não foi só isso, não. O próprio Atanásios tem uma frase, ela é polêmica, mas não era a ideia dele, não, pelo amor de Deus. Ele diz o seguinte: Cristo se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar deuses. A ideia dele não era de deitificação humana, não. É que a natureza de Jesus pudesse comunicar com a nossa natureza os seus atributos comunicáveis. A própria Bíblia diz diversos textos, como por exemplo em Pedro, que nós somos participantes da natureza de Cristo Jesus. Este era o sentido de Atanásio. Para refutar essa ideia, tanto em 325, em 381, em 431 e em 451, nós temos a ideia do homoousios, de mesma substância, consubstancial ao Pai. Jesus Cristo gerado, não criado. Estas ideias, ainda que fossem efervescentes no coração dessas pessoas, não eram capazes de suprimir essas dúvidas. Apolinário veio dizer isso, que o Senhor Jesus ele tinha um corpo
corpo apenas como um invólucro para receber uma mente divina, e ele negou, consequentemente, a humanidade de Jesus Cristo. Já Nestório, ele foi, digamos assim, alguém que tentou aproximar de um pensamento mais ortodoxo. Nestório se preocupou muito com a ideia de um termo usado lá em Alexandria, chamado Theotokos. Ele não gostava, ele preferia a ideia de Christotokos. Theotokos, mãe de Deus, Christotokos, mãe de Cristo. Ele não gostava que os alexandrinos usassem essa ideia de Theotokos. Ele propôs Christotokos. E ele fez um grande debate com Cirilo de Alexandria. E Cirilo era um tanto quanto perverso, um rapaz sagaz. Nestório foi condenado. Ainda que pouco escutado, ele também não tinha grande razão, porque quando foi falado da natureza de Cristo, ele disse que Cristo era duas pessoas existindo em uma. E não é essa a ideia. E aí você pensa assim, mas é porque ele não quis entender, pastor, e duas pessoas, não, ele não é duas pessoas. Jesus é uma única pessoa que subsiste com duas naturezas. É diferente. Mas não é a mesma coisa? Bom, mas aí ele se complica mais ainda. Ele não admitia a ideia de Jesus Cristo ser um Deus com 3 anos de idade. Ele não suportaria a hipótese de Jesus, Deus, ter que mamar no peito. Isso deixava ele louco e, consequentemente, ele foi condenado. Depois disso surgiu um pior do que eles. Muito uma ideia ligada quase que ao monarquianismo, porque nós temos 2 tipos de monarquianismo, eu não vou entrar nisso agora, mas é chamado de eutiquis. E eutiquis, de eutiquinianismo, ele dizia o seguinte, que a natureza humana com a natureza divina fundiram em uma única natureza e criou uma espécime de Deus híbrido. Estas ideias confundiam ainda muito mais o coração das pessoas. Pastor, e como que resolveu esse abacaxi tudo? Alcedônio 451. Jesus Cristo é um ser em 2 naturezas, sem confusão, sem divisão, sem separação, sem conversão, numa união que se chama de união hipostática. De onde vem o termo união hipostática, que está todo mundo perturbado aí na internet. Mas, pastor, quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, morreu o Jesus homem, morreu o Jesus Deus, porque ele é um ser divinamente humano e humanamente divino. É necessário muita humildade. Os próprios pais tinham dificuldades de compreender isso, porque isso é o quê? É um mistério. Mas existe um termo também chamado de communicatio idiomatum, que é a comunicação das 2 naturezas. Elas se comunicam, mas não se fundem, porque não há conversão da natureza humana divina, nem da natureza divina a humana. Se Jesus não assume a forma humana, ele não me redimiu na humanidade. E se ele não veio na forma divina, o seu sacrifício não é válido, validamente eterno. Então eu preciso compreender que isso é um mistério. Então, na morte de cruz, Cristo, o homem, foi levado ao madeiro e pela communicatio idiomatum, o Deus em Cristo experimenta o fragor da morte, mas não morre por causa da communicatio idiomatum. Você tem, por exemplo, alguns textos na Bíblia Sagrada que corroboram com esse entendimento. No Evangelho de João, no capítulo 2, por exemplo, em Mateus, capítulo 16, eu derribarei este templo e em 3 dias o reerguerei de novo. Está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, versículo 16, que ele é um Deus imortal. Ele não pode morrer. Mas, pastor, então quer dizer que Deus experimenta a morte? Ele experimenta na communicatio idiomatum, na comunicação das naturezas, mas elas, como o próprio credo diz, elas não se convertem. Portanto, a natureza humana não pode ser diluída pela natureza divina e nem a natureza divina contaminada pela natureza humana, como propunham os gnósticos, inclusive. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Colossenses para refutá-los, porque eles diziam que a matéria é má, e se a matéria é má, macularia a divindade de Cristo. Mas estas 2 naturezas coexistem em uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, e elas não se misturam, não divergem, não convertem, e não se separam. Pastor, entendo, eu quero entender. É mistério, é mistério. Eu não sei se eu te ajudei, ou se eu piorei. Depois você pesquisa na sua casa, os pais, eles discutiam muito sobre isso. Algumas dessas ideias, por exemplo, monarquianismo, subordinacionismo, adocianismo, eram partilhadas pelo próprio Orígenes, o grande Orígenes. Justino Marte e tantos outros tentaram entender isso. É um pensamento que foi desenvolvido ao longo dos tempos
e de forma sistemático-doutrinária nós compreendemos esse Cristo perfeito, essa natureza teantrópica, um ser humanamente divino e divinamente humano. Essas naturezas se unem sem confusão, sem separação, sem conversão e sem divisão. Que Deus abençoe você.